isso. Porque Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. É Ele quem deseja andar conosco, andar na tua vida, fazer parte do cotidiano da tua vida, mudando a história da tua vida. Depois ele diz assim, né? Tenho sede. Por que ele fala tenho sede? A necessidade mais básica que tem do ser humano, né? Vamos chamar assim, do mundo físico, seja de todos os seres viventes, é a água. E ele fala tenho sede. Por quê? Porque ele está expressando um momento de agonia, de tristeza, de angústia, de aflição e do mínimo de necessidade. Mas isso é exatamente para que eu e você tenhamos toda a condição. Depois ele diz o seguinte, né? Nesse momento ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, né? Ele está declarando a sua total dependência e ao mesmo tempo aquele que pode, né, auxiliar, aquele que pode interferir, aquele que pode intervir, aquele que age de maneira eterna, maravilhosa, perfeita, permanente. Então você percebe na cruz do Calvário toda uma condição em que Jesus está expressando o nosso sentimento, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então a palavra do Senhor mostra de que todo o momento da cruz, todo esse fato, todo esse ambiente trágico é para nós um momento maravilhoso. Agora, quando a gente vai para Mateus capítulo 28, de 1 a 10, ou Marcos capítulo 16, de 1 a 11, como a gente já leu, o Senhor dá continuidade a partir da sua ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição do Senhor Jesus é a constatação, é o selo de que a vida é maior do que a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Vencida foi a morte, né, pela vida. Na morte do Senhor Jesus, na sua morte, ele matou a morte. Já dizem alguns pregadores. Por quê? Porque ele, na sua vida, ele mostra que a vida é muito maior, é muito mais permanente, é muito mais perfeita, é muito mais eterna do que a morte. E a palavra do Senhor mostra, versículo 1, 6 e 9 de Marcos 16, vou ler de maneira rápida. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Versículo 6, diz assim, ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. E versículo 9 diz assim, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Jesus dando continuidade à linha de raciocínio. Nós falamos da Galileia, né? Hoje pela manhã. Dando continuidade a essa linha de raciocínio de Deus, um profundo ensinamento. Qual é? De que ele pega e ele prefere revigorar, revitalizar, restaurar a partir daqueles que são excluídos, daqueles que são discriminados. Por quê? A gente percebe o que está acontecendo naquela região, lá no Afeganistão, em relação às mulheres, né? O maior temor das próprias mulheres e do mundo, né? Principalmente o mundo ocidental, é o que vai acontecer com as mulheres, né? Tal é a discriminação, tal é o desprezo que elas sofrem naquela região. Você imagina há 2000 anos então como é que era. Mas o Senhor Jesus, ele traz isso de uma maneira tão perfeita, tão maravilhosa, que é por isso que eu sempre falo que a palavra de Deus ela é muito contextualizada. A palavra de Deus ela é estabelecida para nós vivermos e sermos ministrados pelo Senhor no dia de hoje.
Por quê? Porque ele poderia aparecer a Pedro, ele poderia aparecer a todos os outros apóstolos, ele poderia aparecer assim, né, numa entrada apoteótica, épica, no palácio lá de Pilatos, no palácio de César lá em Roma, ele poderia aparecer no palácio de Herodes, ele poderia aparecer no templo. Ó, aqui quem tá, ó o que vocês fizeram comigo, olha quem tá aqui, olha quem vai cantar de galo agora, olha quem vai dar as ordens. Não, ele aparece a quem? A Bíblia diz que em primeiro lugar ele aparece às mulheres. E em primeiríssimo lugar ainda ele aparece a Maria Madalena, que era, vamos chamar, a desprezada das desprezadas. Por quê? Porque é exatamente esse ambiente de ressurreição que nos faz pensar e nos preparar para aquilo que o Senhor tem sobre nós. E que, ainda que você esteja, nós todos, estejamos discriminados, né, desprezados, depreciados, né, prejudicados por alguma razão social, cultural, a presença de Deus manifesta-se primeiramente para nos elevar, nos capacitar. Em segundo lugar, diz aqui no versículo 7, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Então, o versículo 7 diz o quê? Fala sobre aqueles que estavam se autodesprezando. Aqueles que estavam, e claro, de maneira até racional, estavam se sentindo excluídos, mas não porque a sociedade havia excluído como o primeiro grupo, não. Eles estavam se sentindo excluídos porque tinham pecado. Qual foi o pecado? O maior deles no coração deles. Qual era? Rejeitar a Jesus. Eles traíram Jesus. Quando Jesus foi pego para ser preso, eles fugiram. Todos eles. Pedro, então, pior. Ele se assenta à roda dos escarnecedores, ao contrário do Salmo capítulo 1, que diz assim: não vos assenteis na roda dos escarnecedores, antes buscai, né, a palavra do Senhor, né, os conselhos do Senhor. E Pedro faz exatamente a mão inversa. Ele se assenta à roda dos escarnecedores, ele nega Jesus na frente de Jesus, ele fala impropérios, ou seja, palavras de baixo calão, ele fala palavrão mesmo. Mas, quando Jesus ressuscita, ele fala assim: olha, conta para os meus amigos. A Bíblia fala, o Evangelho fala, conta para os meus irmãos, que eu vou me encontrar com eles. Ou seja, aquele que teria toda a capacidade, toda a autoridade para poder falar alguma coisa e seria justificável que falasse, ele não fala. Ao contrário, ele os chama de amigos, os chama de irmãos e que vai lá para o ponto de encontro deles, o velho ponto de encontro lá na Galileia. Então, é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando na sua ressurreição. É um novo dia, é um novo tempo. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 1, ou Mateus capítulo 28, versículo 1, de que no primeiro dia da semana, por que primeiro dia? Isso é maravilhoso, isso fala muito para nós, porque foi no primeiro dia que o Senhor criou a luz. A luz foi criada no primeiro dia, não foi o sol, foi a luz, né? O sol vem 2 dias depois, mas a luz foi, vamos chamar assim, o primeiro elemento a ser criado, a luz. No primeiro dia da semana, ou seja, o nosso odômetro, o teu odômetro está sendo zerado. Nós estamos começando de novo hoje, agora, nesse momento, no primeiro dia da semana. E quando ele zera por completo. Diga aos meus irmãos, Jesus está agindo como se não tivesse acontecido o dia anterior ou os 2 dias anteriores e toda a negação e toda a traição. Não, ele passou por sobre tudo isso, porque o seu perdão estava se derramando sobre a vida dos seus amigos, como ele próprio fala.
Em terceiro lugar, ele inaugura uma nova etapa. Por quê? Porque ele fala, vamos começar na Galileia, como se ele estivesse falando assim, né? Até vou falar em tom de brincadeira, mas é como se ele estivesse falando, prazer, meu nome é Jesus, Jesus de Nazaré, o Galileu, Jesus, o Nazareno, sou eu mesmo, aquele que deveria vir, veio, e eu sou a plenitude dos tempos, estou aqui, começando tudo de novo. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, é como se nós simbolicamente estivéssemos falando para a nossa vida, para o nosso coração, para aqueles que estão ao nosso redor, estamos zerando o odômetro, começando tudo de novo. E depois, no versículo 7 ainda, diz o seguinte, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Ou seja, ele vai adiante. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu sempre falo isso para você. Quando você vai lá para a criação, poeticamente falando, Moisés escreve o livro de Gênesis falando, e à tarde e amanhã do dia seguinte. Por que sempre na tarde e não na manhã? Que conflito, né, de cronologia é essa? É porque ele sempre está na frente. Enquanto eu vou viver a minha manhã desse dia, ele está no outro dia da tarde. É loucura, mas você está me entendendo. O que significa? É que ele sempre está adiante. Ele sempre está indo à frente. Sabe esses batedores que a gente vê na rua de vez em quando, né? Escoltando como guardiões de alguma autoridade e tal, eles vão à frente, parando o trânsito, parando nos cruzamentos, fechando os cruzamentos para a comitiva passar. É exatamente isso. Ele vai adiante, ele vai abrindo os teus caminhos, ele vai liberando condições, ele vai tornando possível. É por isso que o nome dele também é caminho. É por isso que no livro de Lucas, quando você vai para o grego, e algumas passagens, eles falavam, no livro de Atos também, olha, ele conhece o caminho. Aí fala, que caminho? Eles falam de caminho como sinônimo do evangelho, né? Eles conhecem o evangelho, então eles falam, olha, já te contaram do caminho, já te falaram do caminho, já te mostraram o caminho, significa você aprendeu do evangelho, alguém já te falou do evangelho, então é ele o caminho, ele vai à tua frente, é ele quem se manifesta através da tua vida, mas ele sempre está adiante. Ele é aquele que ilumina no deserto. Ele é a coluna de fogo que vai à frente, pontuando, destacando, mostrando e pavimentando o caminho da tua vida em nome de Jesus. E no versículo 7 ainda, diz assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Porque é aquilo que eu falei pela manhã. Ele transforma o cotidiano. Aquilo que aos nossos olhos é até meio sem gosto, meio sem sabor. Ele transforma. Por quê? Porque ele transforma a rotina e o cotidiano num dia maravilhoso, num dia excelente. E é por isso que ele falou, eu vou para Galileia, quer dizer, o lugar ali, o ambiente que vocês conhecem, a família de vocês moram ali há séculos, né? Todos vocês se conhecem, suas famílias, os pais, os tios, os parentes, todo mundo se conhece ali. Mas é ali mesmo, é naquele lugar, é naquele ambiente tão cotidiano, tão rotineiro, que eu quero transformar, porque ele pega o natural e transforma em sobrenatural. Ele pega o nosso cotidiano, o teu dia a dia, e transforma num evento, vamos dizer, num momento histórico, memorável, maravilhoso. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós comemoramos. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. A palavra do Senhor ainda diz o seguinte, versículo 8, e saindo elas, fugiram do sepulcro, e ele, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria, versículo 8, vou repetir. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém.
Por que não disseram? Porque as mulheres não tinham nem valor, né? O testemunho de uma mulher não servia no campo, no ambiente jurídico, judicial da época, porque não se ouvia mulher. Mas depois diz assim no versículo 10, no versículo 9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Por quê? Porque a partir desse momento, a morte não seria a última palavra, mas a ressurreição, para não ser a última palavra, mas para ser a primeira palavra, para ser o início de uma nova etapa. E essas mulheres foram correndo alegres, não contaram para ninguém, mas foram até quem interessava. Quem interessava? Aqueles que tinham Jesus no coração, aqueles que queriam servir e conhecer mais de Deus. E o Senhor lhes saciou, porque o Senhor não apenas manda a palavra, mas depois, e a gente vai nas histórias mais tarde ler a respeito, ele aparece aos discípulos, ele conversa com os discípulos, ele se manifesta muitas vezes, e durante 40 dias a Bíblia diz que ele fica ali conversando com seus amigos. Então é exatamente isso. A ceia, para nós, representa a morte, representa o culto de corpo presente, mas na verdade também representa o início de uma nova etapa. Por quê? Porque ele transforma o natural em sobrenatural, porque ele não nos deixa mais viver de uma maneira entristecida, angustiada, aflita, né? Desprezada, mas é Ele quem nos levanta, é Ele quem faz a diferença, é Ele quem transforma, é Ele quem toca, é Ele quem nos torna dignos, e de uma dignidade que é maravilhosa, porque não depende das pessoas, depende da tua relação com Ele. Então nós vamos orar, colocar isso diante do Senhor e vamos tomar a ceia do Senhor de uma maneira maravilhosa, em comunhão, ainda que distantes, geograficamente, não estamos distantes no coração, porque a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores, né, o adoram em espírito e em verdade. Ele não está lá, ele não está acolá, ele não está aqui, mas ele está conosco. Por quê? Porque o reino dos céus não é comida, não é bebida e nem uma aparência, mas o reino dos céus está no nosso coração. Então nós vamos orar e consagrar nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, mais esse momento. Já estamos no 9º mês do ano. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor derramou da tua presença, do teu poder, do teu mover. Até aqui o Senhor fez total diferença na nossa vida. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos perdoou, o Senhor enxugou as nossas lágrimas, o Senhor se derramou sobre as nossas vidas e nós te engrandecemos e te louvamos por causa disso. E agora, Deus, nessa simbologia da tua carne, do teu corpo que foi moído em favor de nós, conforme diz lá em Isaías 53, e nas tuas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o castigo que nos traz a paz foi estabelecido pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor sofreu os castigos para que nós hoje estivéssemos livres, totalmente conscientes da nossa pecabilidade, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, ao mesmo tempo, conscientes do teu perdão e da tua salvação. Por isso, derrama-te. E também uma nova aliança através do teu sangue. Um sangue que foi derramado totalmente na cruz do Calvário. Mas que hoje, nessa nova aliança, nós estamos nos preparando para uma nova etapa. Porque o Senhor está indo à frente e nós vamos avançar com o Senhor, vamos prosperar, sermos bem-sucedidos em todos os níveis, mas principalmente na nossa relação com o Senhor. Por isso, ó Deus, nós consagramos esse momento na tua presença. Em nome de Jesus. Pega o teu pão comigo e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus. Senhor, eu me aproprio das tuas promessas. Eu me aproprio das tuas palavras. Eu incorporo, Deus, as tuas palavras e quero que essas palavras se transformem em realidade, sejam depositadas como uma boa semente em terra fértil e deem o seu fruto, e o seu fruto permaneça e frutifique. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra de vida, que nos reconcilia com a saúde, nos reconcilia com a saúde mental, emocional, física, orgânica, emocional, espiritual. E nós queremos, diante do teu altar, nos alimentar da tua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Comamos todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pega o teu cálice, teu suco de uva, né? Teu copinho de suco de uva, e vamos orar, e declare comigo assim: Senhor Deus, como é maravilhoso trazer à memória a tua morte, todo o teu sofrimento e o teu flagelo. Sabedores de que o Senhor fez e se mostrou e se expôs e se apresentou no nosso lugar, para que nós fôssemos comprados por preço. E ali na cruz do Calvário, quando o centurião foi tirar o atestado de óbito para ver se o Senhor estava morto, ele enfiou a lança do lado, perfurando o pulmão e perfurando o coração. E ali saiu sangue e ali saiu água. O Senhor não me comprou com sangue, mas o Senhor me purificou com a água. O Senhor me comprou com sangue e o Senhor pagou a minha dívida com sangue. E o Senhor me lavou e me libertou e me purificou com as tuas águas curadoras. Uma aliança que venceu todas as coisas pela minha vida, pela minha história de vida, para que eu possa ter hoje a certeza de que eu terei uma vida eterna com o Senhor e que a morte na minha vida não é a última palavra, mas a morte na minha vida é exatamente uma passagem para uma nova etapa, uma eternidade maravilhosa, que viverei com o Senhor para todo sempre, e a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, e o meu Redentor vive. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, amém. Como é bom, né? Lembrarmos, trazermos a memória